Antes de chamar já sabe, então. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje, dando continuidade nas nossas aulas, nós estamos trabalhando sobre teologia bíblica e hoje a aula que eu vou dar é sobre o mandato cultural. Deixa eu só achar o passador de slide aqui, irmãos. Irmãos, antes de começar a aula propriamente dita, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Eu queria saber por que, baseado nas últimas aulas que nós temos, que nós viemos tendo, principalmente na última aula, eu queria saber dos irmãos por que o homem foi amaldiçoado com o trabalho. Quem pode me responder? Por que o homem teve que trabalhar? O que o homem fez para ter que trabalhar? Sabe aquela semana penosa que você trabalha? Alguém pode me ajudar? Ou a pergunta está errada. O homem não foi amaldiçoado por ter que trabalhar. O homem foi abençoado e Deus. Eu estava perguntando e todos os irmãos aqui olhando com cara feia. Isso é bom. Isso quer dizer que a aula está tendo efeito. Realmente, o homem não foi amaldiçoado por ter que trabalhar. Deus, no jardim, abençoou o homem e o trabalho é uma forma pela qual o homem glorifica a Deus. E nós vemos, claro, as implicações do pecado. Nós vemos que, por causa do pecado, o homem teria que suar, né? O homem teria dificuldades, mas não é algo vindo. O trabalho não é algo vindo do pecado. E é isso. Eu estou brincando, irmãos, mas pensem aí com vocês. Para muita gente, o trabalho é uma desgraça. O trabalho e assim, eu vou te falar que entre crentes é comum se pensar no trabalho até como uma consequência do pecado. Eu já ouvi isso. E o pensamento do Brasil, né, um pensamento católico, dicotômico de que a gente trabalha a semana inteira, mas graças a Deus que a gente tem o sábado e o domingo para aí sim poder viver, porque a semana é um peso, é um fardo, né, é uma coisa que a gente tem que só sobreviver, mas no sábado e domingo a gente vive, né? Mas graças a Deus, irmãos, que a gente vê como que Deus tem trabalhado conosco, né? E ver que a gente tem aprendido na escola dominical. É bom ver isso, irmãos. Sobre essa aula, irmãos, mandato espiritual. A base desse mandato, nós já trabalhamos isso na escola dominical, mas a gente sabe que a base, lá em Gênesis, nos 2 primeiros capítulos, nós vemos Deus criando todas as coisas. Nós vemos que Deus dá ao homem, Deus cria o homem e Deus dá ao homem a ordem de cultivar e guardar o jardim, certo? E a partir daí, o homem ele é o mordomo de Deus. Ele está ali para trabalhar, para criar, para dar forma, para fazer crescer, para cultivar tudo que Deus criou, que era bom, que era perfeito. E não só criar, mas também guardar, proteger, né? Então, Deus deu ao homem o trabalho, Deus deu ao homem a incumbência de cultivar o mundo. Mas de onde que nós tiramos o mandato espiritual? Eu vou já adiantar. O mandato espiritual ele fala sobre o homem se relacionando com Deus. Então, se nós temos 3 mandatos.
Deus e o homem se relacionam. Esse é o mandato espiritual, o homem se relacionando com Deus, o homem prestando culto a Deus. Nós temos o mandato social, onde o homem se relaciona com a sociedade. E aí a nossa base para isso é Deus criando Adão, criando Eva, criando uma família, e a partir daí uma sociedade. Então, o homem se relaciona com Deus verticalmente, com a sociedade horizontalmente, mas o homem também tem que cultivar, tem que guardar o mundo que Deus criou. Então, o homem ele foi criado para se relacionar com o universo em geral, com Deus, seu Criador, com as pessoas e com o mundo que o cerca. É isso sobre o que o mandato espiritual nos fala, o relacionamento com Deus. A base bíblica são esses textos de Gênesis. Vamos fazer a leitura, irmãos? Gênesis 1, 26 e 27, e a gente vai para o capítulo 2 também. Lucas, você faz a leitura, por favor? Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1, 26... Você pode ler de 1 a 15. Tá. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Agora, Gênesis 2, vou ler do 1 ao 15. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta de campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bédelio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxê. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus os homens e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, nós vemos no texto, né, Gênesis 1, o homem criado, e no capítulo 2, uma repetição mais detalhada da criação do homem. Esse texto, irmãos, é rico, assim, os 3 primeiros capítulos de Gênesis são absurdamente ricos. Quando a gente não tem
ideia disso, a gente às vezes passa talvez como uma história que está falando sobre os rios que circundam alguma coisa, mas são textos que acho que tranquilamente alguém que conhece pregaria vários sermões em versículos aqui. São textos que fundamentam, os 3 primeiros capítulos de Gênesis fundamentam a vida do homem. A gente falou, o reverendo Lucas falou na semana passada sobre como o homem deve viver no mundo. Não é simplesmente como que o homem faz comida, mas é como que o homem vive no mundo criado. É algo grandiosíssimo, e nós vemos aqui a base. E os outros mandatos, nós vemos aqui a base da graça de Deus. É um texto riquíssimo. Eu acho que é um texto que vale a pena os irmãos talvez pegarem algum comentário de alguém, um comentário acessível, como o do Hernandes, ou algum texto que ajude para ler. É só um complemento, tá, irmãos? Um adendo aqui. Mas, nesse texto que nós lemos, existem 3 particularidades na criação do homem que apontam para o fato de que Deus deseja ter um relacionamento íntimo com o homem. Os 3 são: primeiro, o homem foi criado à imagem de Deus. O segundo Deus institui o dia do descanso. Deus cria todas as coisas, mas no 7º dia Deus descansa. Ele está instituindo o descanso. E nós vamos trabalhar os pontos, tá, irmãos? E o terceiro é de que Deus dá ordem para que o homem não coma do fruto da árvore do conhecimento do mal, onde ali está regulando o relacionamento, o pacto, está regulando o relacionamento de Deus para com o homem. Mas nós vamos começar a trabalhar principalmente essa questão da imagem de Deus. O mandato espiritual, ele é a base para os demais mandatos. Quando qual é a primeira pergunta do breve catecismo? A gente sempre volta nela, né? Qual é o fim do homem? O fim do homem é a glória de Deus. Então, por exemplo, a aula do reverendo Lucas, quando o homem toma café, ou joga bola, ou trabalha, ou ele vai na feira, ele faz, ou ele deve fazer todas essas coisas para a glória de Deus. Então, não é o contrário. Não é quando o homem faz café, aliás, não é quando o homem vem para o culto que ele faz para a glória do café, mas é quando o homem faz o café que ele faz isso para que Deus seja glorificado. O mandato espiritual é a base para a vida do homem. Ele explica o porquê que o homem existe. O homem existe para dar glórias a Deus, para comunicar a Deus, para glorificar a Deus. Então, nós vemos esses 3 mandatos e a importância de cada um deles, como o homem deve se relacionar com cada parte do mundo, seja as pessoas, seja o mundo criado, mas todos eles redundam, todos eles vêm a partir do mandato espiritual. Isso é a base de todas as coisas, tá? Desses mandatos. É a base da vida do homem. O homem vive para isso. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá bom? Então, por que o mandato espiritual é a base para os outros? E o primeiro que eu queria trabalhar é que o homem é a imagem de Deus. Tem uma frasezinha ali de um pensador grego clássico, lá dos primeiros, né? Protágoras. Diz que o homem é a medida de todas as coisas. O que quer dizer isso, irmãos? É a ideia de que o homem ele é a essência de tudo no sentido de ser suficiente, de para que eu preciso de algo externo? Eu sou a medida do que eu reconheço, do que eu entendo, do que eu preciso. Então, isso fala muito ao nosso tempo, né? Isso acho que poderia até estar escrito com o nome de alguém de hoje, né? Alguém contemporâneo a nós. Como nós vemos no nosso tempo que o homem não busca ter nenhum tipo de referência, de autoridade além dele, fora dele.
Por exemplo, vocês já perceberam como que no nosso mundo não existe ou tem a tendência a cada vez menos existir autoridade, o papel de autoridade? Vamos pensar, socialmente, a polícia, sendo a força do Estado, ela cada vez tem menos autoridade. O professor, como aquele que ensina os filhos, ele tem cada vez menos autoridade. E aí eu não estou falando nem só vindo do Estado, mas a própria pedagogia impõe que cada vez o professor tenha menos autoridade. Os pais eles têm cada vez menos autoridade sobre os filhos, e de ideias que vêm movendo para que cada vez as pessoas sejam mais autônomas, elas tenham cada vez mais autoridade sobre si só, ou seja, que elas sejam a medida de todas as coisas no seu mundo. Então, por exemplo, se eu venho e falo para a Gisele, eu começo a pregar para ela, e ela fala assim, né, o que você está falando é legal para você, mas para mim não funciona. É isso, irmãos. Para ela, todas as coisas que regem o mundo dela, ela é a medida. Ela não precisa de algo externo, ela não precisa de alguém que venha dizer a ela, de uma autoridade, um professor que vem ensinar. Hoje não existe mais professor, ele é, no máximo, um mediador ou algo assim, né? Alguém que vem... Não pode passar conhecimento, no máximo ele vai ali direcionar ou algo do tipo. Então, veja, irmãos, como que isso uma questão, não é de uma área, não é nada assim, não é uma coisa específica, isso permeia o mundo. O homem ele busca autonomia. E essa pergunta é fácil, irmãos. Quem foi o primeiro homem que buscou autonomia? Adão. Adão buscou autonomia quando Deus falou assim, você não vai comer do fruto. Isso faz parte do nosso pacto, do nosso relacionamento. E aí o que Adão fez? Ele foi a medida de todas as coisas no seu mundo. Ou seja, ele fez o que ele quis, apesar de Deus lhe dar essa ordem. Então, isso é muito importante, irmãos. O homem ele é criado à imagem de Deus, ele não é a medida do seu mundo, ele não é o que rege o seu mundo, ele não é a autoridade que deve discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal do seu mundo. Nós temos uma autoridade externa a nós. Sabe aquela coisa de... a busca no seu coração, sabe? Você está... eu não sei o que eu vou fazer do meu trabalho, eu não sei que trabalho que eu escolho, ou eu não sei se eu namoro com a menina X ou a Y, e alguém fala assim, não, busca no seu coração, não, sabe aquela coisa, siga o seu coração, aquela coisa interna, romântica, aquela coisa de você sempre ser você não precisa de ninguém que te fale, né? Você não precisa de ajuda. Sabe aquela coisa de peça conselho para alguém mais velho? Quem que ouve isso hoje? Vocês ouvem alguém falar assim, ouve alguém mais velho, pede um conselho. Hoje isso, sei lá, eu acho que é algo inexistente. A sociedade, de alguma forma, incentivando isso, né? Então, vejam o problema. O homem ele não foi criado por si só, ele não é autoexistente, e o homem não foi criado aleatoriamente. O homem foi criado à imagem de Deus. Então, Deus criou o homem para se relacionar com ele. E aí a importância de entendermos a imagem e semelhança é que os animais eles não têm a imagem e semelhança de Deus. E os animais eles foram criados para a glória de Deus. Mas Deus não quis que os animais tivessem o mesmo relacionamento que o homem tem com Deus. O homem, perdão, irmãos, Deus capacitou o homem, Deus lhe deu atributos que veio dele. Por exemplo, o homem é um ser relacional. Nós somos seres relacionais. Nós não estamos aqui na igreja, como uma obrigação, como um fardo de falar assim, nossa, eu tenho que vir aqui, ver o Eli, ver o Cleógenes, ver a Gisele, e eu não gosto de ninguém, o que eu preferia era ficar numa caverna trancado e não ver ninguém na vida. Não existe isso. O homem precisa se relacionar.
não é uma imposição. E aí eu estou falando assim, a gente não pode ir além, né? Falar assim, não, mas nós somos crentes, é a comunhão. Mas pensa os descrentes. O que um descrente mais gosta é... E aí a glória da semana de um descrente é ir para a balada no fim... Reflete nós sermos criados à imagem de Deus e sermos seres relacionais. E Deus não é um ser relacional só por criar o homem para se relacionar com ele. Mas, se lembra, eu não lembro, acho que foi há 2 domingos atrás ou 3 domingos atrás que eu dei aula, que eu falei sobre o pacto, o pacto eterno, o pacto trinitário, onde antes de Deus criar o pacto das obras, o pacto da graça, Deus, na eternidade, a Trindade já havia decretado os eleitos, a salvação. Nós lemos que Cristo é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Então, assim, Deus já se relacionava entre ele na Trindade. Nós temos um Deus em 3 pessoas, que eles são suficientes entre eles. Deus não criou o homem por uma obrigação, por uma necessidade externa. Assim, Deus precisava do homem, ou Deus precisava receber louvores de alguém. Isso não teologicamente, isso não é bíblico. Deus ele era suficiente em si, mas por amor, por graça, Deus criou o homem. Mas assim, é a ideia de que Deus ele se relaciona entre a Trindade, e ele cria o homem. Então, o homem ele herda não só ser relacional, mas o amor. O homem é um ser que ama naturalmente, porque Deus é amor. 1 João fala e repete várias vezes. O homem é um ser inteligente, é um ser criativo. Então, assim, esses são atributos que o homem recebe de Deus. Pode, meu irmão. Então, Rodrigo, eu queria te perguntar uma coisa, para ver o que você pensa sobre isso. É fato que nós somos seres relacionais, né? Mas por conta do homem ser essa medida de todas as coisas, você não acha que esse relacionamento ele tem sido prejudicado pelo fato de você estar... Acho que o ser humano está cada vez mais autossuficiente, ele não tem mais tanta empatia com o próximo. Isso no meio cristão. As pessoas elas não entendem muito o sofrimento das outras e elas acabam vivendo a sua vida sendo o centro da medida de todas as coisas. Ainda que somos relacionais, que temos essa necessidade, você não acha que essa sociedade, isso tem sido rompido por conta disso? Você sente isso? Porque eu sinto que as pessoas elas estão cada vez mais dentro do mundo delas, né? Mesmo com essa necessidade de relacionamento que a gente tem, porque a essência de Deus é relacional. Eu acho que as pessoas elas estão sendo cada vez menos relacionais por conta de ser o centro da medida das coisas do mundo delas. Você pensa dessa forma? Não sei. Cláudia. Eu concordo plenamente, Cláudia. Qual que é a ideia? Deus criou o homem, por exemplo, como um ser relacional. O homem ele tem essa necessidade, mas o homem ele está em queda, o homem ele está em pecado. Tem um conceito, eu vou passar rapidinho, mas um conceito de cosmovisão que fala sobre estrutura e direção. Ele fala o seguinte: Deus criou o homem com uma estrutura. Então, por exemplo, o homem é um ser relacional. Isso está na estrutura dele. Ele não tem como fugir. Ele tem esse desejo, ele tem essa vontade, ele quer isso. Mas a direção que ele toma é errada. Então, assim, ele vai se relacionar, só que as direções são erradas. Por exemplo, o homem naturalmente, o mandato social fala que o homem é um ser que vive em família. O homem precisa, o homem precisa de uma esposa, uma mulher precisa de um marido, de filhos, isso é natural. Mas o que as pessoas fazem hoje? Eles pegam um cachorro e falam que é o filho deles. Está na estrutura do homem que o homem precisa de uma família, mas a direção do homem é corrompida pelo pecado. Então, é a questão de... Nós vemos verdade no mundo, nós vemos uma estrutura que Deus colocou lá e que não vai sair. A gente vai ter essa discussão, não sei quando que Jesus volta, mas se voltar daqui a 100 anos, essas discussões de família, elas ainda vão ser discutidas, nem sei o que vai ser discutido, mas
a gente vê um casal homossexual que não pode ter filhos, mas ele quer adotar. Ele, naturalmente, fisicamente, ele não pode, mas está dentro do coração dele, está dentro da estrutura. A direção está errada, mas ele tem esse desejo. Então, é a questão de... o pecado, ele corrompeu o homem, ele corrompeu a imagem de Deus, mas ele não corrompeu totalmente. Nós vemos muito da estrutura que Deus colocou ali no homem. Então, a gente vê, por exemplo, Jesus como homem perfeito. Jesus, ele se abdicou de tudo, ele viveu uma vida de servidão. O homem não quer viver uma vida de servidão. A gente vê pais e mães que não querem educar seus filhos. Não quer, assim, educar que eu digo por exemplo, a gente estava conversando isso ontem, eu, a Dani e irmãos aqui da igreja, a gente estava conversando sobre, por exemplo, a dificuldade de você desfraldar um neném. É muito difícil, irmãos. Talvez alguns tenham algum exemplo fácil aqui, mas para muita gente é difícil. Você vai acordar toda noite, várias vezes, para levar o neném no banheiro, vai escapar um dia, você vai ter que lavar o colchão e pôr no sol, e vai escapar outro, e aí você vai ter que lavar lençol todo dia. É difícil, e é natural. Mas as pessoas não querem isso, elas não querem ter trabalho. Então, para a gente ver como que Jesus, ele não mediu em servir, em trabalhar. O ministério de Jesus é um ministério de serviço. O ministério do crente é um ministério de serviço. Deveria ser. Mas o homem em queda, ele luta contra essas coisas. Então, a gente... é a questão do pecado contaminar as coisas. Então, o pecado... nos fazer distorcer, de certa forma, a imagem de Deus que é em nós. Então, nós buscamos nos relacionar, nós buscamos ter família, mas o homem e a mulher não mais vivem como deveria. O homem e a mulher não mais criam seus filhos como deveria criar, por causa do pecado. Então, eu acho que essa é a ideia. O homem é egoísta, e aí a gente vai ter uma lista de pecados, por causa do pecado. Então, por mais que exista uma estrutura ali colocada por Deus, o pecado vai atrapalhar tudo. O pecado vai dar direções novas para o homem. Certo? Pode falar, Lucas. Eu acho que também, fazendo também um contraponto, o Rodrigo falou bastante da questão do casal, né, da família, mas eu acho que o ministério de Jesus também era um ministério relacional, porque Jesus ia ao templo, Jesus ia às sinagogas, Jesus ia se assentar com o povo, Jesus... se relacionava. Eu acho que isso a gente tem que cultivar cada dia mais. Até mesmo quando você fala do homem hoje querer ser autossuficiente, né? Não, para mim, eu vou ficar aqui no meu mundo, está tudo certo. A gente precisa combater isso, né? Que é o pecado, é o que o Rodrigo falou. É congregar, é trazer os nossos filhos, é estar na igreja. Hoje, a gente passou, nesses últimos 2, 3 anos, por uma transformação muito grande, que é não poder estar na igreja, né? Mas, mesmo assim, a gente assistia aos cultos através de transmissões, ainda continua, né? A gente vê que isso tem a sua parte boa, mas o Ministério de Jesus também é um ministério de relacionar, e a gente estar aqui, né? Olha quantas pessoas estão aqui na escola dominical hoje. Isso aqui é se relacionar, isso aqui estar. Cada um aqui, tenho certeza que tem um problema na cabeça que está martelando ali, problema no seu lar, na sua semana, no seu trabalho, mas estar aqui é se relacionar também, é buscar, né, o que Jesus Cristo deixou para nós também. Né? Acho que só um complemento, saindo um pouco da família, do relacionamento família, mas um relacionamento entre irmãos aqui. A gente vê a questão de... Nós temos o corpo de Cristo, né? De nós vivemos em comunhão. E não é só não sei, um detalhe, mas é algo importante, né? Nós vemos como que o povo de Deus, ele era povo de Deus lá e ele continua sendo. Denis, você traz o microfone para o Fernando, por favor, depois para o Julião. Enquanto isso, eu só vou passar mais um ponto aqui, falando sobre isso, né? Como que o homem ele recebe o sopro de vida. Ali ele recebe a imagem de Deus. Então, o homem foi criado, ele recebeu de Deus quem ele é. Então, ele recebeu de Deus atributos que vieram de Deus. Pode falar, Fernando.
Então, ontem eu estava assistindo um filme muito interessante. Eu gosto muito de filme assim, conta história, é bem legal. É um filme da Sandra Bullock. Ela foi presa e ela morava com a irmã numa casa. Os pais morreram e a irmã dela, pequenininha, ela matou o xerife da cidade porque eles queriam tomar a casa, os pais não pagaram imposto nenhum, e ela ficou 20 anos na cadeia, mas foi a menina que matou o xerife, não foi ela. E ela passou 20 anos, ela voltou para reencontrar a filha dela, mas só que ela queria ter essa sensação de reencontrar de novo, depois de 20 anos. Então, passou uma história, 20 anos, e ela queria fazer as coisas do jeito dela. Eu achei muito interessante daquilo que você está falando sobre é natural do ser humano ele se relacionar, porque isso foi embutido na gente. Então, muitas vezes a gente quer se relacionar, mas por conta das circunstâncias e muitas vezes por conta do nosso próprio egoísmo, como a irmã falou. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da forma, mas muitas vezes a circunstância, a gente é impedido muitas vezes. E por conta do pecado também. Então, achei muito interessante o filme e esse modo de que Deus nos cria, de ser uma pessoa relacional. Eu vejo que isso está embutido na gente, não tem jeito a gente. Deus nos criou assim, dessa forma. Então, é só um complemento. Eu acho interessante isso. Eu acho mais interessante isso ainda quando nós vemos de descrentes. Às vezes a gente vê as redes sociais, o pessoal, porque o Estado quer tirar os nossos filhos, porque os nossos filhos, a gente vê pessoas falando assim que os nossos filhos não são nossos, são do Estado, coisas do tipo, né? E a gente vê isso, e isso eu acho que é algo que dá medo, mas com o tempo eu tenho entendido que isso é impossível, no sentido de, talvez até exista uma luta, mas sempre vai ter uma estrutura ali, em cada homem, que vai falar de que o homem, de que existe uma família, existe uma ordem. O homem não é um ser que pode ser moldado ou manipulado pelo Estado por qualquer outra coisa. O homem ele nasceu para ter uma família. O homem nasceu para se relacionar, essas coisas estão ali dentro dele. Então, acho que às vezes a gente, e eu falo por mim, né, a gente se assusta muito com algumas coisas, mas dentro do homem ali sempre vai ter alguma coisa ali que vai bater ali sabe aquela luz ali que vai acender, que vai apontar de que não é assim, de que tem uma ordem criada. Pode falar, Julião. Então, falando sobre relacionamento, né? Ontem eu estava conversando com a Júlia, a Regina, sobre más amizades, né? E como o diabo usa maus relacionamentos para nos fazer cair, né? E cair em pecado. Aí, dentro da conversa, a minha esposa ela é muito seletiva. Todo mundo é colega e um ou outro é amigo, né? E tudo entra no contexto de relacionamento, né? E aí a Júlia perguntou, e os irmãos da igreja, tem amigo lá? Aí ela ficou meio pensativa. Aí eu falei para ela que assim, o nosso relacionamento com os irmãos, o nome já diz, é irmandade. E o nosso laço é diferente de uma amizade casual que a gente vai ter, vai cada um seguir sua vida e vai acabar. É um relacionamento eterno, unido por Cristo. Nós temos um relacionamento que é o único que vai continuar além dessa vida. Eu posso não conversar com todos os irmãos, não ter a mesma afinidade com todos, mas teremos muito tempo na eternidade para botar a conversa em dia também, né? E então um relacionamento ainda mais profundo e mais especial, né? Como que isso que o Julião falou é importante, né? Às vezes a gente tem aquelas frases assim, eu tenho um amigo que é mais chegado que o irmão, sabe? A frase, né? Desculpa, qualquer pessoa fala isso, né? Até um descrente, mas assim, usando uma ideia bíblica. Mas como que é o tamanho disso, né? No sentido de que talvez o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, ou o seu irmão,
eles não vão estar com você no céu, mas o seu irmão aqui vai estar. Então, ele é o seu verdadeiro irmão. E às vezes a gente, é uma aplicação, né? Como que às vezes a gente menospreza isso de alguma forma ou não dá o valor devido, né? Mas é isso que o Julião falou. Isso é um relacionamento que vem como o corpo de Cristo, vem de Cristo, vem de Deus, né? Então, quão grande é isso, né? Continuando aqui, irmãos. Então, Deus, ele sopra o sopro de vida no homem. O homem, ele é dotado, então, a partir daí, de imagem e semelhança. Nós vemos Deus aproximar-se e soprar. É uma imagem de intimidade, né? Deus não colocou no computador lá, aí fez o projeto e falou assim: vou imprimir na minha impressora 3D aqui, o Adão. Ele soprou. É algo íntimo, é algo próximo. Tá? Nesse momento, Deus infunde vida no homem. Adão se torna imagem e semelhança de Deus e agora ele possui personalidade. Vejam que uma personalidade não é qualquer personalidade. É uma personalidade que reflete a Deus. Ele não é Deus, ele está longe de ser como Deus, grande como Deus ou qualquer coisa do tipo, mas ele é maior do que toda a criação, todo o resto da criação. E ele reflete a Deus na sua pequenez, diante de Deus, mas na sua grandeza diante do mundo, né? A gente pode pegar, pensa num elefante. Um elefante tem, não sei quanto pesa um elefante, mas ele pesa pelo menos 10 vezes mais do que você. Ele é muito mais forte do que você, mas eu te garanto que se te jogar você numa arena que você é um elefante, você vence o elefante, porque você é mais esperto. A questão é de dominar o homem. Deus criou o homem para dominar sobre o mundo. Deus criou o homem refletindo a Ele. Então, o homem ele é pequeno diante de Deus, mas ele é grande diante do mundo. Isso reflete a Deus, tá, irmãos? Nós somos absolutamente dependentes de Deus e nós não conseguimos viver longe dele, mais do que um peixe consegue viver fora d'água. Tudo que a gente falou, eu acho que reflete um pouco disso. O homem tem aquela estrutura que Deus coloca, o homem precisa de Deus. Uma parte da estrutura que Deus colocou no homem é que o homem é um ser religioso. O homem ele tem a necessidade de adorar a alguém ou algo. A gente já tratou isso diversas vezes na igreja, mas esse é a essência quando a gente fala de idolatria, Deus, o homem foi criado para adorar a Deus, mas o homem adora a criação de Deus no lugar de Deus, ou o homem cria coisas para adorar no lugar de Deus. Isso é idolatria. O homem foi criado para adorar a Deus, mas o homem adora outras coisas, quaisquer outras coisas, e não a Deus. A gente vê isso em Romanos 1, que fala que o homem criou coisas, a imagem de animais. Ele adora coisas como animais, isso é contemporâneo. Mas não só isso. O homem não adora só coisas físicas. O homem adora o dinheiro, o homem adora o poder. A gente fala... a gente pode pensar, né? O Oriente é uma região ali muito religiosa, mas aqui o Ocidente não. O Ocidente é totalmente secularizado. Em certo sentido, ele é totalmente secularizado, e eu concordo, mas não exista quem não adore a alguma coisa. E se nós aqui não adoramos o Deus verdadeiro, ou nenhum Deus ali daquele panteão, por exemplo, do Oriente, mas aqui nós adoramos tantas outras coisas, aqui no Ocidente, como o dinheiro, como o poder, como o status, como uma vida material. Eu acho que a vida material rege o Ocidente. Então, tenha certeza disso. O homem ele foi criado para adorar, ele vai adorar alguma coisa. E aí nós vemos as mais diversas coisas. O homem vai adorar a si próprio. Então, o homem ele não obedece a nada nem a ninguém, ele obedece só a si mesmo. O homem vai adorar as coisas materiais. O homem ele vai adorar a algo. Isso está na estrutura dele, né? A gente falou de estrutura, isso foi Deus colocou ali, né? Quando Deus cria o homem, a imagem dele, ele colocou ali que o homem é um ser religioso. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Olha a importância disso. Como que
tanta coisa que a gente falou aqui importante sobre a antropologia, sobre quem é o homem, a gente, corroborando o que eu falei no começo, né, a gente vê aqui nesses textos, nos 3 primeiros capítulos. Né? Até agora, Deus havia criado todas as coisas, mas neste momento, ele faz algo inédito. Ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Então, o homem é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Quando alguém pega um cachorrinho e fala, esse é meu filho, é tipo como, eu não sei, eu não consigo pensar um exemplo, mas é tipo como um carro falar que a banana é um filho dele. Não faz sentido. Então, assim, com isso não, a gente repete, né? Com isso não tem que maltratar ou menosprezar os animais. O Lucas tratou isso, o reverendo Lucas tratou isso na última aula. Nós somos criados para cultivar e guardar o mundo, a criação. Agora, olha como que o homem não enxerga a grandeza da humanidade como imagem e semelhança de Deus, e ele muda as coisas, ele inverte as ordens. Oi? Isso. É o pecado, é claramente a queda, essa deturpação. Tá? E nós devemos notar que há um conselho, ou deliberação. Deus fala, façamos. Não é algo que Deus é obrigado, ou tipo, vamos fazer. Façamos. É algo que vem da vontade de Deus. Isso demonstra novamente a ideia de singularidade do homem. O homem é exclusivo por possuir a imagem de Deus. É isso, irmãos. O homem é um ser único. O homem é um ser único diante da criação. Não existe... nós somos diferentes entre nós, mas a humanidade ela foi criada por Deus de forma única para refletir a Deus. Pode falar, Ivan. Ô, Rodrigo, quando você fala que, ainda no slide anterior, que Deus cria o homem e sopra nele, e a partir daí o homem tem personalidade, né? A ideia que eu tinha, ou que eu tenho até então, de personalidade, talvez ela seja posterior ao que a gente tem nos tempos bíblicos. A personalidade, né, na origem da palavra, a gente sabe que ela vem daquelas máscaras romanas, né, que os indivíduos utilizavam no teatro, que eram chamadas de personas, né? Mas me parece que você adota a expressão, porque personas era justamente para parecer, né, com um personagem, com alguém. E me parece que a teologia adotou isso, então. É nesse sentido que você está falando, sobre semelhança, né, que o homem ganha personalidade porque ele se parece com Deus. Eu não sei se a palavra personalidade talvez não seja melhor, né? Não sei etimologicamente o que ela fala, mas assim, o que eu quero dizer sabe a ideia de o homem das cavernas, que você tem o primeiro primata, e aí ele aprende a bater um negocinho ali, depois ele aprende a rodar uma roda, depois ele aprende a fazer fogo, e aí ele vai se construindo. Deus, isso não existe. Deus criou o homem formado. Deus criou o homem à sua imagem. Então, ele reflete ali a Deus. Ali, ele é infundido nele a imagem e semelhança. Então, a partir dali, ele é um ser... por isso que eu falo, não sei se a personalidade talvez não seja a melhor palavra. De verdade, eu não sei, porque eu não estudei isso, a etimologia da palavra. Mas ali a ideia é de que ali o homem é formado. Ali o homem ele sabe que existe um relacionamento para com Deus. Ali a estrutura está toda ali. Deus ali já formou o homem quem ele é. Então, ali, a partir daí, óbvio, Deus dá os mandatos, Deus começa a se relacionar com o homem. Mas o homem não é um ser meio formado em evolução e adaptação e não sei o quê. O homem ali, ele já reflete. Ele já é um homem que é um ser relacional, um ser criativo, ele já é um ser que ama. Então, assim, tudo que Deus colocou nele, ali já está. Não sei se eu fui claro, mas... Então, continuando, né, algumas implicações que eu coloco aqui, irmãos, sobre a imagem de Deus, a imagem e semelhança. O relacionamento não é apenas... O homem não é apenas um ser relacional, mas ele também foi criado para relacionar-se com Deus. Então, todas as atividades que eles fazem, que o homem faz, é para a glória de Deus.
E isso tem a ver com a aula do reverendo Lucas. Tudo que o homem faz é para Deus. Então, a gente sempre trabalha isso e volta nesse assunto, mas o trabalho não é uma desgraça. O trabalho... E assim, eu estou falando assim, você pode ter trabalhar numa empresa difícil, ter um cargo difícil, ter um chefe problemático. Não é essa a questão. A questão é, o trabalho não é uma desgraça que Deus colocou sobre a sua vida para te culpar, um peso, mas Deus deu trabalho para o homem. E pessoas teólogos que trabalham muito sobre escatologia, sobre o céu, por exemplo, eles falam que o homem vai trabalhar no céu. A gente acha que a gente vai ser anjinho voando, tomando caldo de cana, e o homem vai trabalhar no céu. Bom dia. Eu acho que essa questão do trabalho não é nem uma questão de fardo. Antes da queda, Deus iria prover de qualquer forma, sem nenhum, digamos assim, um esforço. Então, talvez o homem fizesse, mas sem ter esse sentimento. Após a queda, Deus falou, né? Da terra tirás o seu fruto. Então, dele... então seria isso, né? De você vai ter que produzir para poder se alimentar, através da terra para poder se alimentar. Eu acho que a ideia está mais no peso, Cleógenes, de assim, o trabalho ser pesado. Então, por exemplo, fala que lá da terra vai colher abrolhos. Então, assim, além do suor, quer dizer que o homem vai ter que se esmerar, se esforçar, e vai ser cansativo, e vai ser difícil, e vai ter dificuldades e problemas, vai ter os abrolhos ali, as dificuldades, né? Então, até porque o mundo criado está ali. Então, assim, já existe o sustento para o homem, né? Então, realmente, o sustento vem de Deus. Mas eu acho que ali está implícito a dificuldade, o peso, né? Do trabalhar não vai ser algo prazeroso, ou não, pelo menos, como deveria ser prazeroso. O trabalho vai ser trabalhoso. Pode falar, irmão. Tem um livro muito bacana do Weber de Campos Jr. que fala sobre isso, sobre o trabalho. E ele esclarece de várias maneiras esse tema. Eu acho muito bacana uma visão que eles colocam de que Deus primeiro deu exemplo, fazendo, trabalhando. Ele instituiu isso como um mandato cultural antes da queda, e ele nos dá a possibilidade de exercermos isso como ele fez. Ele passa para a gente como um mandato algo assim, faça o que eu faço, faça como eu faço, seja como um ser projetado para isso. E depois teve toda a deturpação, né, da queda. Mas eu acho que a primeira iniciativa do Senhor nos dando isso é basicamente fazendo com que nós possamos exercer isso da forma como Ele fez perfeitamente, né? É uma coisa que deveria ser prazerosa para a gente. Estou seguindo meu Senhor, estou fazendo como Ele fez. Essa ideia de que realmente Deus, nós refletimos a Deus, né? Então Deus trabalhou e Deus deu a ordem a Adão para trabalhar. E a Bíblia fala que o Pai trabalha até hoje. Então, assim, essa ideia mesmo de nós refletirmos, de Deus nos deu exemplo, Deus trabalha até hoje e nós vamos trabalhar, nós devemos trabalhar para a glória de Deus. E aí, falar tudo isso parece muito tranquilo, né? Mas não é, óbvio que não é. E cada um sabe as suas dificuldades do seu local de trabalho e da sua vida. Mas a questão é um princípio. Então, independente da minha dificuldade, de onde eu trabalho, se eu trabalho em casa, se eu rodo 50 quilômetros para trabalhar, do que eu faço, se é fácil, é difícil. Independente disso, é uma ordem. E não só uma ordem, mas nós somos criados para isso. Pode falar. Eu lembrei de uma coisa agora, foi engraçado, porque hoje em dia você tem, por um lado, nas empresas, na qual existe todo um pensamento sendo trabalhado para que os colaboradores eles procurem se encontrar dentro da empresa, se movimentar, que ele tenha uma satisfação em trabalhar. Outras não, ainda não alcançaram esse nível, né, como as multinacionais têm esse tipo de entendimento, como se o homem trabalha aquilo que ele gosta, ele trabalha melhor, ele executa mais. Aí, para o lado financeiro da empresa, mas vamos pensar pelo lado do ser humano, que ele está buscando algo que lhe dê prazer para que ele execute aquilo da melhor forma possível, né? E
existem algumas métricas. Ao longo do ano, você vai conversando com seus chefes para ver se há um direcionamento para isso, e é sempre a mesma pergunta. O que você gostaria de fazer? O que te move? Vamos dizer, a pergunta é sempre essa. O que te move a fazer todo dia o que você faz? Acordar cedo e você executar isso da melhor forma possível, né, para o seu próprio benefício e benefício da empresa. E várias vezes eu falava isso para o meu chefe. Eu falei, olha, o que me move é estar refletindo a imagem do meu Deus. E ele olhava para mim com uma cara de... Como assim? Eu tentei explicar algumas vezes para ele. O que me move estar aqui todo dia é poder, de repente, estar fazendo o melhor trabalho, garantindo que o produto que eu estou desenvolvendo aqui vai ser produzido, está aumentando o número de vendas, vai ter uma pessoa produzindo que vai levar o salário para casa, né, e produzir algo de bom para a família. Então, essa é a minha visão. Eu estou dando o meu melhor aqui porque eu estou refletindo a imagem do meu Deus e tentando fazer o bem para a sociedade da melhor forma com que eu posso. E que isso vai produzir benefício para o outro, para o meu companheiro. E o que ele queria ouvir era que eu estou me satisfazendo, eu estou tendo um benefício próprio, ou então uma satisfação pessoal, e que isso aumentaria cada vez mais o meu ego, alimentando o meu ego. E, na verdade, ele não esperava, ele não conseguia entender o que eu falava. E ele, de certa forma, ele até hoje não entende o que eu consigo explicar para ele. Para ele, ele quer escutar de mim que não, eu estou satisfeito comigo, eu estou procurando algo, uma ambição minha pessoal dentro de mim, e que é isso que me move. O que me move é o que está dentro de mim. E não consigo explicar isso para ele, porque ele não está preparado. Olha a diferença de visões. Como que o mundo vê? O que te move? O que te move talvez seja desafio. Eu sou motivado pelo desafio, então preciso de uma empresa que me desafie, de uma carreira que me desafie. Ou o que me move é uma empresa boa, firme, sólida, um salário bom, benefícios. Então, o que eu recebo por isso? A gente ouve pessoas, a gente vê isso. Ou o que me move é, sei lá, uma carreira dinâmica, uma empresa onde o ambiente é bom e o mundo vê todas essas coisas. Mas o que movia Paulo a viver feliz em qualquer situação? Ele fala lá de todas as desgraças que ele sofreu. E o que movia ele era a glória de Deus. Olha a diferença de visão, né? De como o mundo tenta preencher, como o mundo tenta nos dar coisas agradáveis aqui. E normalmente são, não sei se sempre, mas boa parte delas são coisas materiais, agrados aqui que a gente tem momentâneos. Mas como que a verdadeira consciência cristã deve levar o homem a, mesmo que for ruim, mesmo que você tiver que fazer a pior coisa possível, que você não gosta, que você odeia, mas que aquilo seja... odeia de fazer no sentido de eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Mas aquilo deve ser feito para a glória de Deus. Se eu preciso... eu não sei, se eu preciso pegar a fila do banco e eu não gosto, e aí eu vou reclamando, e aí para mim é um peso, e a gente faz isso, e eu estou falando por mim, eu faço isso, mas... eu estou deixando que as circunstâncias aqui não me deixem ver que eu fui criado para glorificar a Deus em todo momento. Então, o meu trabalho, as minhas relações, o que eu faço, o meu esporte, o meu lazer, se eu ligo a TV em casa, Deus, eu fui criado para... Eu devo glorificar a Deus assistindo Netflix, ou com o que eu assisto, com o que eu faço, com como eu jogo bola. Entende? Assim... É difícil a gente, talvez, a questão é internalizar e entender o quanto que a gente luta com isso. Porque eu acho que talvez a ideia seja mais fácil, né? E quanto que é uma luta diária para nós. Mas, assim, por isso que eu acho que é algo de repetição, de nós ouvirmos sempre e, principalmente, de orarmos e do Espírito Santo trabalhar para a gente entender que, mesmo fazendo aquelas coisas que a gente não gosta, mesmo, talvez, num emprego onde eu não gosto do meu chefe, eu não gosto da empresa, uma empresa que não me paga bem, qualquer outra coisa. Eu tenho as dificuldades, os problemas, mas, independente, se eu não estiver trabalhando, se eu estiver em casa, não existe nada. Eu até coloquei o termo ali, corandeu, é um termo em latim que fala que nós estamos, em todo momento, diante de Deus. Sabe aquele livro lá, que você faria... como que é? Que faria se Jesus... Em seus passos, o que faria Jesus?
nada a ver com o que eu falei, né? Que seus passos que farei Jesus é tipo assim, é uma ideia, eu acho que um pouco semelhante assim. O que você está diante de Deus? Deus está do seu lado e não é algo, sei lá, algo que eu estou imaginando, porque Deus está conosco e nós devemos viver para glorificá-lo, porque Ele está diante de nós. E não é o meu chefe que, por exemplo, vai ficar 1 mês fora e aí eu vou ficar 29 dias só de boa assistindo Netflix lá na hora do trabalho. Aí no último dia eu vou resolver tudo. Aí esse dia eu vou trabalhar da hora que eu chego, das 7 às 10 horas da noite, para resolver tudo que eu não fiz no mês. Mas aí eu ainda penso assim, não, mas eu tive 29 dias de tranquilidade, né? Foi um dia só de trabalho. Não é essa a questão. A questão é, nós estamos diante de Deus o tempo todo. Então, é algo que a gente vem repetindo na igreja, e é algo que a gente tem que... e a gente precisa de Deus, precisa do Espírito Santo para trabalhar isso nas nossas vidas, para que a gente entenda, assim, internalize, que isso mude as nossas vidas, né? Que a gente deve viver para a glória de Deus e assim, o mandato espiritual ele é a base. Se a gente cultiva o mundo, é porque a gente cultiva para Deus. Se a gente cultiva as nossas relações, é para Deus, tá? Então, pode falar. Do latim que você falou, rapidinho, tá? A palavra trabalho, ela foi transliterada para a nossa língua, vindo do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. Então, veja bem, chega na sexta-feira, todo mundo fala sextou, né? Aquela semana terrível. Então, ela já vem com essa essência dela, com esse peso de instrumento de tortura. Quando você fala da diferença de visões, a mesma palavra, no grego, ela significa poiesis. Então, para os gregos, o trabalho que para a gente é um instrumento de tortura, para eles é poesia. Então, para você ver como que essa diferença de visão, ela pode fazer toda a diferença na nossa vida, né? Então, esse instrumento de tortura, como que ele é visto para a gente, da mesma forma que os gregos veem como poesia? Como que a gente faz, né? Então, a gente precisa muito de Deus para nos ajudar a internalizar isso na nossa vida. Não é sextou, né? Mas poxa, graças a Deus, se passou mais uma semana, né? Se cumpriu a vontade de Deus e a gente glorifica a Deus, como o irmão falou, né? Como é que eu faço isso? Eu estou glorificando a Deus. Então, nenhuma empresa vai entender isso. Nenhuma empresa, ele vai sempre falar uma língua que as pessoas vão falar, não, o que é aquilo? Porque eles não vão entender. Porque, primeiro, que é um instrumento de tortura, já né, na origem, as pessoas pensam isso como tortura, e não como glorificar a Deus, né? Então, a gente precisa muito da ajuda de Deus para a gente internalizar isso, né, na nossa cultura, né, de uma forma geral, né? E como que isso é uma filosofia de vida. O sextou é filosofia de vida moderna, né? E eu já sei com quem que eu vou tirar a dúvida de grego, então. Por exemplo, na verdade eu vou pular, irmãos, porque eu tenho pouco tempo. Eu queria fazer uma pergunta. O que você fez ontem? Assim, para a gente pensar, sabe? Exemplos, assim. O que eu fiz ontem? Eu fui andar de bicicleta na pracinha da frente. Pense como que o que você fez ontem, andar de bicicleta na pracinha da frente. Não quer dizer que eu preciso dar a volta na pracinha gritando glória a Deus, não é isso. Mas como que Deus se alegra em me ver fazendo o que eu estou fazendo? É uma ideia semelhante a isso. Só um comentário que é bastante interessante isso. Levando para o lado do pensamento da filosofia grega, colocando um trabalho como uma forma poética. Os gregos eles davam uma ênfase muito grande na pessoa e não espiritual, quer dizer, muito no material, o que também levou a uma distorção na qual não havia quase descanso naquela época. Tanto que os gregos passaram para os romanos esses pensamentos todos, na qual o homem nem descansava. Eram 7 dias de trabalho. Apesar de ser poeses, era extremamente difícil naquela época, porque o pensamento era basicamente humanista, não existia nada espiritual. Então já também tinha tudo deturpado daquilo que Deus tinha colocado na criação do homem, de não. O homem precisa também descansar, né, em cima do trabalho. Então realmente, apesar de poeses, era muito pesado. É importante a gente ver isso, né? Como que a gente vê verdade no mundo. Isso é um reflexo da imagem de Deus. A gente vê ímpios falando coisas corretas. Não estou falando que é o tempo todo. Mas a gente ouve, a gente vê civilizações fazendo coisas corretas,
sei lá, graça comum é a ideia de que existe a imagem de Deus ainda. Ela não foi perdida totalmente, mas ela foi muito corrompida. Então a gente vê as estruturas, as direções que o homem toma, que são pecaminosas e o afasta. Mas a gente acha Deus ali, quando eu estou falando, não estou falando de forma mística, mas a gente acha Deus, a imagem de Deus refletida em pessoas, mesmo não cristãos, quando acertam, quando eles falam coisas que têm a ver, coisas que são verdadeiras, que refletem de alguma forma a criação. Tá? Outro ponto, irmãos. Então, se a primeira questão que nós falamos é sobre... Pode perguntar, reverenda. Todo mundo. Sua ordenação depende dessa resposta. Não, todo mundo está falando que vai falar também, mas só porque o dia do descanso você vai passar para outro ponto, e você não vai terminar essa aula mesmo, que a gente não vai deixar. O superintendente da EBD já senta do seu lado aí. Mas só uma aplicação que eu acho muito importante para a igreja quanto a essa primeira questão, né? A sua última frase ali sobre a imagem de Deus era pensar que deste mandato dependem todos os outros. A forma como você se relaciona com Deus, como você reflete a imagem de Deus, reflete em todos os outros. Nós falávamos semana passada sobre cultura, como você lida com o mundo. E vamos falar adiante sobre mandato social, né? Como você se relaciona com o seu próximo. Minha questão é, o grande problema, às vezes, não é que nós não entendemos o que Deus quer. Às vezes fica claro para nós a imagem de Deus, fica claro como eu deveria imitar o caráter de Deus. O grande problema é que eu não quero. Então, o que você estava expondo aos irmãos, mostrando como as pessoas têm a estrutura, mas têm as direções opostas. O grande problema não é que a gente não sabe qual é a estrutura, e o cristão tem isso muito claro. Então, tantas vezes, você às vezes recebe... Às vezes eu converso com muitos irmãos, e às vezes alguns que falam mais, outros menos. Às vezes alguns irmãos falam, pastor, estou passando por isso, isso é assim, isso é assado, isso é desse jeito, é daquela forma, e a Bíblia fala isso, e a Bíblia também fala isso sobre a minha vida, e a Bíblia também fala isso sobre o que eu estou passando. E pastor, o que você acha que eu deveria fazer? Meu irmão, acho que você deveria fazer o que você sabe que você tem que fazer. Então, às vezes, o nosso trabalho pastoral é só dizer, meu irmão, vai, faça. Porque a grande questão, às vezes, não é não entender como eu devo exercer o meu mandato espiritual, é fazer. Entendeu? Querer fazer. Ah, mas eu não estou me sentindo assim. Mas, meu irmão, seu coração é corrupto mesmo. Não espere sentir. Faça. Seja temente a Deus. Assuma a responsabilidade de viver uma vida diante da face de Deus, né? Viva um mandato espiritual. E se você viver bem, você não vai conseguir se relacionar mal com a cultura. Você vai estar numa péssima cultura e aquilo vai incomodar o teu coração, porque você ama a Deus. Você vai ter um problema com o teu irmão e você vai entender bem claro que aquele que ama a Deus ama o irmão e aquele que não ama o irmão não ama a Deus. Então, acho que realmente esse é um ponto que precisa de destaque. Faça o que tem que ser feito no mandato espiritual, no seu relacionamento com Deus, não o que você quer fazer. Então, ainda que a gente entenda as verdades, os desejos são sempre perigosos, né? E eu acho que essa é uma aplicação que não podia passar. Desculpa, cara. Eu acho que a gente vive num mundo muito romantizado, né? De eu preciso sentir o desejo de fazer algo. Então, assim, ama o seu irmão, perdoa o seu irmão. Ah, eu vou perdoar, mas eu preciso sentir no coração, sabe? Eu tenho que ter o desejo. E faça, né? Não é uma questão... E não é fácil. Muitas coisas não são fáceis. Mas é uma questão de ação, de amar o próximo. O amor, ele é não só algo que se sente, mas ele é principalmente algo que se faz, né? Então, acho que a gente... A filosofia do nosso tempo, o pensamento do nosso tempo é muito do sentimento, sentimental, aquela coisa ocidental, né? É muito emotivo. E as coisas, muitas vezes, a gente não precisa sentir... A gente não deve esperar o nosso coração falar assim, não, agora eu estou pronto para perdoar. Isso é uma falha... Não é só uma falha, sei lá, filosófica do pensamento. Mas, assim, a Bíblia não fala isso. Não fala, espere o seu coração te tocar. A Bíblia fala, faça, né? Então, é algo que a gente deve
entender. E quando o senhor falou, eu lembrei de alguma coisa e esqueci, mas tá bom. Outro ponto importante é sobre o dia do descanso. Então, quando a gente fala sobre o mandato espiritual, um ponto importante que a gente vê ali é a instituição do dia do descanso. Eu vou fazer a leitura desses versículos, a gente já leu, mas eu vou ler de novo. Capítulo 2 de Gênesis, versículos de 1 a 4. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criadas, quando o Senhor Deus os criou. Então a gente vê aqui Deus, após criar todas as coisas, Deus descansou. E aí o irmão falou, né, de que Deus institui o descanso, mas Deus trabalhou, Deus deu exemplo. Nós, como imagens de Deus, trabalhamos, né? Então, o dia do descanso é importante. E eu acho que talvez é mais menosprezado, nós não entendemos tanto como a imagem de Deus, que eu acho que é algo mais claro para a gente. Quando Deus estabeleceu o sábado, Ele proporcionou um dia de descanso para o homem, mas, acima de tudo, um dia de íntimo relacionamento com Ele. Então, a gente sabe que nós vivemos corandeu, nós vivemos para a glória de Deus, nós estamos diante de Deus o tempo todo. Mas Deus ali Ele cria um dia de descanso. E esse dia ele é especialmente um dia de culto, um dia para a glória de Deus, um dia onde o homem vai se apresentar diante de Deus para cultuar esse Deus. Então, esse é importantíssimo, é um ponto muito importante para o mandato espiritual. Pode entrar, Aline, pode entrar. E, irmãos, estou vendo que não vou conseguir concluir essa aula, mas a gente vai, depois eu vejo com o reverendo Lucas como a gente pode retomar, mas a gente entende, a gente deve entender, irmãos, assim, basicamente, como que a relação com Deus é a base para todas as demais relações. O irmão falou do reverendo Weber, e eu acho que o reverendo Weber, assim, ele é excelente quando ele fala sobre esses assuntos. Uma vez eu vi um sermão dele que ele fala o seguinte, que ele ouviu alguém falando assim, na minha casa está tudo bem, na minha casa está tudo bem, meu trabalho está tudo bem, meu relacionamento com minha família está tudo bem, só o meu único problema é meu relacionamento com Deus, que não está tudo bem. E, assim, isso não existe, porque pense na sua vida. Se o seu relacionamento com Deus não está bem de alguma forma, está de alguma forma defasado ali, afetado de alguma forma, a sua vida não está bem. Isso a gente pode argumentar como for, mas de forma prática. Pense na sua vida e você vai concordar com isso. Independente de argumentações, o relacionamento com Deus é o que rege a nossa vida. Então, se nós temos algum tipo de problema, se nós não estamos vivendo como Deus quer, e nós temos problemas ali que nós sabemos elencar e ver ali, você pode ter certeza que as demais áreas da sua vida estão sendo afetadas. Então, é importante a gente entender isso, como que a nossa vida depende, a nossa vida no geral, nesse mundo, ela depende do nosso relacionamento com Deus. Hoje em dia se fala muito sobre saúde mental, sobre um bem-estar. Não existe um bem-estar nesse mundo, ou uma saúde mental nesse mundo, ou qualquer outro tipo de bem, de uma vida boa nesse mundo, longe de Deus. A gente pode até ver pessoas com momentos de felicidade materiais, que não sejam materiais, assim, momentos realmente que tragam alegria, mas você sabe que aquilo não é uma vida feliz, ou aquilo não é uma vida que, diante de Deus,
se sustenta em completude, em plenitude. Não existe, longe de Deus não existe tais coisas, né? Então, esses dias eu vi uma pessoa falando que o dinheiro não pode comprar felicidade, mas se o dinheiro traz bem-estar, de certa forma ele compra a felicidade. Então, realmente, o dinheiro, ninguém nega isso. O dinheiro traz alegrias nesse mundo, mas ele nunca tapa certos buracos que estão ali latentes, que estão ali o tempo todo mostrando que há buracos ali, há coisas problemáticas que precisam ser tratadas. Tá bom, irmãos? Então, enquanto as salas ainda estão voltando, pedi para o Jorge colocar o hino e para o diácono colocar o gasofilácio para as ofertas. É o hino 252, Jorge? 252? Mas, irmãos, que Deus nos abençoe para isso, irmãos, para mais do que entendermos, porque nós conhecemos muitos cristãos reformados de boa teologia, mas que não conseguem viver a boa teologia que eles entendem, que eles compreendem. Então, como o reverendo Lucas falou, que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas para isso, para a gente conseguir, não conseguirmos por nós mesmos, mas pela graça de Deus, viver de forma a agradar a Deus, que nós possamos refletir a Deus nesse mundo. Pode colocar, Jorge. Os irmãos as ofertas podem ser Pão da vida, pão dos céus, pão celeste é meu.